Meus amores, vamos dar continuidade hoje na nossa aula de português, conhecendo as palavras terminadas em "ense", certo? Geralmente essas palavras elas dão mais origem aos adjetivos pátrios, mas também são utilizados em outros componentes. Na língua portuguesa, a terminação das palavras pode dar pistas sobre o significado delas. Vamos observar a fotografia e ler as legendas abaixo. Vamos lá. O primeiro garoto é Mateus. Mateus nasceu em Goiânia, por isso ele é goianiense, adjetivo pátrio, aquele que eu tinha falado para vocês, né? Já a Fabiana gosta de ir ao Ceará para visitar sua avó. Ceará. Ceará vai ficar a avó cearense, que é adjetivo pátrio também, que eu já tinha falado para vocês, tá bom? Naim quer conhecer Israel, pois sua família é israelense. Lembrando a vocês que nem todo adjetivo pátrio é terminado em "ense", tá? Tem as exceções. Um exemplo que a gente pode tirar disso é Bahia. Bahia não é baianense, né? É baiano, entendeu? E tem outros também. Podemos citar também o exemplo de São Paulo, que é paulista, dependendo, tem estado São Paulo e tem estado capital, paulista, paulistano. Né? No Rio de Janeiro, estado Rio de Janeiro capital, né? É o carioca e o fluminense. Quer dizer, nenhum deles, o fluminense sim, né? Fica fluminense, mas a parte de carioca não é terminada em "ense". Então tem alguns adjetivos pátrios, isso aí não é exceção, né? Não são todos adjetivos pátrios que é terminado em "ense", mas uma parte deles sim. Aqui a gente pode observar bem, né? A palavra goianiense, cearense e israelense são formadas pelas junções do nome de cada lugar, município, estado ou país, mais a terminação "ense". Note que algumas delas houve a perda da letra A, não são todas, mas algumas houve a perda da letra A. Vamos verificar. Bem, aqui nós temos a palavra Goiânia, que seria, né, Goiás, Goiânia, entendeu? Mais "ense". Aí fica goianiense, certo? Aqui do outro lado temos Ceará. Ceará mais "ense", cearense. Quer dizer, aqui a gente teve a perca, né? A perca do A, né? Goiânia, goianiense também, teve perca também de goianiense. A perca do adjetivo, aliás, da vogal A. Existem alguns adjetivos, né, que eles estão perdendo vogal. Outros não, basta você completar. Completar o quê? Local de origem mais a palavra "ense". Goiânia mais "ense", goianiense. Né? Ceará mais "ense", cearense. E aí vai. Israel mais "ense", israelense. Na palavra Israel, que nós podemos ver aqui embaixo, observe que não há perda, não há perda, né? Aqui a palavra Israel, "ense". Israel mais "ense". Aqui não teve perca de nenhuma vogal. Ele fez só a junção, certo? Das duas terminações. Aliás, do nome mais a terminação. Ele juntou. Tem alguns adjetivos pátrios, tem alguns, que aí a gente só coloca, só junta. Outros, eles têm a perca, né? Ó, Goiânia, Goiani. Cadê o A? Não tem. Aqui ele teve perca, né? Perdeu o A e acrescentou o "ense". A palavra Ceará também, né? Tá aqui, vamos ver. Cadê o A? Não tem, né? Ele tirou o A e acrescentou a palavra "ense" para ficar cearense. Como eu disse, algumas a perca, outras não. A terminação "ense", como nós estamos estudando, é usada para formar palavras que designam algo ou alguém relacionando a um lugar, município, estado ou país, como a gente já ouviu falar disso, tá? Há outras palavras mais conhecidas e usadas com mais frequência que também designam pessoas ou lugares relacionados, lugares de origem. Resumindo, adjetivos pátrios. Veja alguns exemplos aqui embaixo. Nós temos a palavra Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul fica sul Rio Grandense, aí acrescentando a palavra "ense", né, lá do grande, grandense, ou gaúcho. Mesma coisa acontece com Rio Grande do Norte, tá? Posso dizer Norte Rio Grandense,
ou rio-grandense, né? Rio-grandense do Norte também. Aqui, sul rio-grandense, ou rio-grandense do Sul, certo? Ou potiguar. São adjetivos pares que eu posso dar para a mesma localidade, tá? Ó. Vitória, vitoriense ou capixaba. Salvador, posso falar salvadorense, também não está errado, ou soteropolitano. Né? Soteropolitano são as pessoas que nascem também em Salvador. A gente pode chamá-las também dessa forma, soteropolitano ou salvadorense. Esses aí, pessoal, que a gente está vendo, essas palavras, terminação em ense, nada mais, nada menos é para a gente conhecer os adjetivos pátrios, adjetivos, né, que nós chamamos, que nós designamos as pessoas que nascem em determinado lugar, local de origem, tá bom? Início de conversa. As pessoas compartilham suas viagens em blogs e também nas redes sociais. Geralmente, né, tem aquelas pessoas que vivem nas redes sociais que, às vezes, até para sair de uma cidade para outra, de um bairro para o outro, de um lugar mais hesitante, né, de outro, as pessoas ficam postando, ficam batendo foto, né, ficam marcando as outras e os locais onde elas visitam, certo? Por isso a internet é uma ótima ferramenta para viajar sem sair de casa. Principalmente hoje, né? As pessoas fazem aquelas montagens, né, da pessoa na Torre Eiffel, lá na Torre de Pisa e em vários outros cantos, né, nas pirâmides do Egito. Além das pessoas às vezes não viajarem, né, ainda fazem essas montagens para dizer para as pessoas como se tivesse viajado, como se estivesse lá naquele local, né? Eu vi uma entrevista esses dias na televisão que é interessante, realmente é uma coisa muito interessante. Hoje em dia, quando você quer fazer uma pesquisa, quer fazer algo, o professor passou uma pesquisa sobre as pirâmides do Egito, um exemplo, né? As pirâmides do Egito, toda a sua formação. Hoje é muito simples e muito fácil. Você, no próprio celular você vai clicando, vai aparecendo tudo já vem tudo pronto. Antigamente, meu amigo, era brincadeira não, viu? As pessoas tinham que se reunir, trazer enciclopédias, trazerem livros, lerem, pesquisar. Realmente era a própria pesquisa dita mesmo, né? Na força e na coragem, que você tinha que realmente ler tudo para você tirar o essencial daquilo dali. Antigamente era mais complicado, hoje em dia não, tudo está mais fácil, né? Como algumas pessoas dizem, ler faz você viajar, ler os lugares, conhecer aquelas coisas sem você estar lá. Hoje tudo está mais fácil e mais simples, né? Além de ler relatos sobre diferentes culturas, podemos conhecer dicas de lugares que queremos visitar, ver fotos, vídeos e etc. Até os hotéis, conhecer pontos turísticos e tudo, para quando você puder viajar, você já saber todo o seu cronograma. Observe a fotografia do postagem de internet. Abaixo. Em que momento do dia uma pessoa costuma se alimentar, né, com esses tipos de refeições? Vamos dar uma olhadinha aqui já. A refeição que estávamos falando é essa refeição aqui, né? Deliciosa, mas não tão recomendada, né, gente? Agora conheça um pouco mais sobre a culinária e a cultura de um país lendo o post a seguir, ou seja, um texto vinculado à internet, né? Coisas novas, né? Essas palavras, né? Que eu, para ser sincero para vocês, eu nem sabia o que era post, né? Mas tá aí, né? Seria textos, né, ou fotografias vinculadas à internet. Composto de fotografia e texto escrito, tá aí a tradução, né? Composto de fotografias e textos escritos. Bom, já vimos lá a culinária, agora vamos conhecer esse post. Bom, aqui está trazendo algumas informações, né? Sou um pouco leigo nisso, mas está trazendo algumas informações sobre a operadora, horário, né? Até a bateria, né? Aqui, o de fora deve ser o blog onde ela postou, né? Dessa garota aqui, onde postou essa comida, né? Essa refeição bem interessante, né? Casa Uruguai provavelmente seria o local onde essa pessoa está, certo? Vamos ver aqui um pouco mais. Na viagem pelo Uruguai, aproveitei para fazer um turismo gastronômico em Montevidéu, que é a capital do Uruguai, né? Provando algumas das comidas típicas desse país. O puchero foi uma delas. Nele tinha principalmente carnes e legumes, tipo uma sopa bem quentinha. Muito gostoso, por sinal,
comparado, né, às outras comidas que ela provou nos outros restaurantes da capital. Isso porque esse restaurante passaram a usar o mínimo possível de sal e em suas comidas depois que o governador, né, o governo do estado, criou uma campanha contra o consumo exagerado de sal ou de tempero, desse tempero do sal. Mas por quê? Sal, gente, em exagero, tanto o sal quanto o açúcar não é bom para a saúde, né? Isso falando já de ciências. Isso causa vários problemas, principalmente para quem tem pressão alta. Costume da população daquele país. O lema da campanha é menos sal, mais vida, anunciado, né, em muitos restaurantes da cidade. Tem até uma lei que impede que o sal fique à disposição dos clientes nas mesas. Por isso, se quiser mais sal, tem que pedir ao garçom. Geralmente, quando a gente está nos restaurantes, né, a comida às vezes vem a gosto, muitas delas, e às vezes um pouco insossa. Insossa, como fala, quer dizer sem sal, né? E tem as saleirazinhas para você estar colocando sal, né? Já aí nesses restaurantes dessa cidade, era proibido estar utilizando isso. Por quê? Porque era uma campanha do governo, não um decreto, como o governo decretou aqui também, né? O uso da máscara e evitar aglomerações, etc. Também existia esse decreto lá, né? Que era para evitar colocar sal. Aliás, era proibido colocar sal, né? Nas mesas, já para as pessoas não caírem na tentação de estar utilizando ele. Post de rede social. É um texto vinculado na internet, composto por uma fotografia e um texto escrito, que pode apresentar hashtags. Hashtags é aquele joguinho da velha que o pessoal fala, né? Hashtags. Ou emojis, né? Que é aqueles bonequinhos, aquelas carinhas. O conteúdo do post pode ser variado, como a dica de viagem que você leu aqui anteriormente, lá, né? Montevidéu. E nele há espaço para que os leitores façam comentários sobre o que você postou. Uruguai. País localizado na América do Sul, o Uruguai tem como capital Montevidéu. Além da gastronomia influenciada pelas culturas indígenas e europeia, o país, que faz fronteira com o Rio Grande do Sul, tem belas cidades históricas e praias paradisíacas. Cartão postal de Montevidéu. O Palácio Salvo foi durante anos a construção mais alta da América do Sul. Aqui dá pra gente dar uma olhada, né, mais detalhada nesse palácio. Olha só como aqui está dizendo, durante muitos anos foi a construção, né, o monumento mais alto de toda a América do Sul. Hoje em dia existem vários que superam ele, né? Aqui embaixo algumas informações sobre a foto, né? Fotografia do Palácio Salvo, localizado na Praça da Independência, em Montevidéu, Uruguai, 2012. Ou seja, ela foi tirada em 2012, né? No Uruguai. Isso aí é um cartão postal de lá, né? E também pode ser utilizado como post, né? Você faz um comentário, né? Dizer que estava lá e tudo mais, outras pessoas comentam, respondem, né? E aí acontece aquela comunicação dos internautas, né?